Eu quero ler um texto. Pastor, sobre o que você vai falar hoje? Hoje eu quero falar sobre perdão. Eu quero ler um texto, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8. Vai servir de pretexto para eu introduzir aquilo que eu quero repartir com vocês. 1 João 1,8 fala assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Aqui na tua cabeça eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças. Essa é a tua palavra, ela nos confronta. Mas é para isso mesmo, Pai. Nós estamos aqui hoje para sermos confrontados com a tua palavra. Por isso fala conosco, queremos ouvir a tua voz. E para que tudo corra segundo a tua vontade, o Senhor precisa ter a predominância, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que a tua igreja possa sair daqui edificada. Te damos graças por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém? Mas eu não sei se você reparou, mas nos 2 primeiros dias, sexta-noite, sábado de manhã, eu procurei ministrar alguma coisa bem leve, bem suave, bem tranquila, mas o que eu vim fazer aqui de fato foi confrontar, e hoje não vai ser diferente. Alguém perguntou para mim assim: pastor, vou ter que colocar capacete hoje para me proteger? Eu falei assim: foi Deus quem te revelou, foi Deus quem te revelou isso. Mas para iniciar essa reflexão, eu gostaria de buscar inspiração na vida do apóstolo Paulo. Eu quero começar por aqui, porque Paulo aparece no cenário bíblico como um perseguidor de cristãos. Foi assim que ele apareceu. Mas depois de ser alcançado por Jesus no caminho de Damasco, Paulo passa a ser perseguido por causa de Cristo. Era um homem que desenvolveu uma comunhão extraordinária. Eu creio que poucos homens na Bíblia desenvolveram uma comunhão tão extraordinária com Deus como Paulo desenvolveu. E o resultado prático dessa comunhão verdadeira fez com que Paulo fosse aquela pessoa escolhida por Deus para deixar para mim e para você quase todo o Novo Testamento. Pois bem, esse mesmo homem de Deus diz a mim e a você pelo Santo Espírito, em 1 Timóteo 1,15, na parte B, assim: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo fecha falando algo extraordinário. Ele diz assim: dos quais eu sou o pior. Ou seja, Paulo se via, se percebia, se considerava como sendo o pior dos pecadores, mesmo tendo a vida que teve. Mas todos nós sabemos que poucos homens na Bíblia Sagrada tiveram tantas experiências com Deus quanto Paulo teve. Tanto que a Bíblia relata que Paulo foi levado ao terceiro céu. Não sei se o pastor conhece, mas eu não conheço nenhum outro homem na Bíblia que tenha sido levado ao terceiro céu. Mas Paulo foi. Está revelado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, diz que Paulo foi ao terceiro céu. Mas será que Paulo foi ao terceiro céu porque ele era melhor do que eu? Será que Paulo foi ao terceiro céu porque era melhor que você? Será que foi a santidade de Paulo que levou Deus a usá-lo para nos transmitir quase todos os ensinamentos bíblicos que nós temos? Ouçam, o que fazia de Paulo uma pessoa tão especial não era o fato dele ser mais santo. O que fazia de Paulo uma pessoa tão especial não é fazer com que ele fosse o melhor de todos do seu tempo, não foi isso. Mas sim, o fato de que Paulo se reconhecia pecador. Paulo reconhecia que não era perfeito.
Tanto isso é verdade que no texto que a gente leu, Paulo se via como o pior dos pecadores. Pois bem, essa visão que Paulo tinha de si mesmo precisa inspirar a mim, precisa inspirar a você, precisa inspirar a mim e ao seu cônjuge, precisa nos inspirar. E esse é um dos maiores desafios pessoais de cada um de nós. Pastor, que desafio é esse? É reconhecer que nós não somos perfeitos. Quantos estão comigo até aqui, digam amém. Gente, todos nós pecamos. Ouça, todos nós pecamos. E não pecamos necessariamente por falta de caráter. Nós não pecamos porque a gente queira pecar, não é por isso. Na verdade, todos nós pecamos simplesmente pelo fato de sermos seres humanos. Somos falhos. Veja o que o mesmo Paulo afirma na carta aos Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O próprio Paulo assume isso. Muitas vezes queria fazer algo bacana, legal, mas não conseguia. E aquilo que ele sabia que não era legal, ele acabava fazendo, se pegava fazendo. Mas o pecado é um vírus que já está entranhado no nosso DNA. O pecado é como um vírus que vem sendo transmitido de geração em geração desde Adão. Ouçam, uma criança, mesmo que ainda não cometa pecados, uma criança já tem o vírus do pecado nela. A inclinação para o pecado já está dentro dessa criança. Ou seja, todo ser humano já nasce com essa inclinação para o pecado. Tanto isso é verdade que a Bíblia diz em Provérbios 29:15 que uma criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Queridos, se nós somos tão imperfeitos assim, se nós somos tão pecadores, como a Bíblia diz que nós somos, como a gente consegue manter uma comunhão plena com o nosso Deus, que é perfeito? Como é que um ser imperfeito consegue se manter em comunhão com um Deus que é perfeito? Que só existe uma maneira para que isso aconteça. Só há um jeito para que isso ocorra, é podendo contar com as misericórdias que Deus derrama sobre todos nós, dia após dia. Só assim. Não fossem as misericórdias do Senhor, não haveria comunhão. Posso ouvir uma misericórdia? É podendo contar com o perdão. E é um perdão incondicional, que Deus dispensa a nosso favor todas as vezes que nós pecamos. Amado, se eu tivesse que resumir tudo que eu tentei dizer até agora, eu diria que o que mais nos afasta de Deus não são os pecados que a gente sabe que comete. Não é isso. O que mais nos afasta de Deus são aquelas virtudes que a gente acha que tem, mas Deus sabe que a gente não tem. Isso nos afasta de Deus. Ouça o que Deus diz para mim e para você em Romanos 5,8. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Digo amém. Então, amados, a única condição que nós temos que atender para mantermos a nossa comunhão com Deus é nos aproximarmos dEle, reconhecendo que não temos mérito algum. A única condição que você tem que atender para se aproximar de Deus é chegar perto dEle reconhecendo que você é carente da sua graça e carente da sua misericórdia, não tem outro jeito. Pastor, por que o senhor está dizendo isso numa palestra para casais? O que isso tem a ver com uma palestra para casais? Pois é. É porque agora eu gostaria de pegar tudo isso que foi dito, da nossa relação como ser humano com Deus,
e transferir isso que eu disse até agora para a nossa relação conjugal, porque é a mesma coisa. Se Cristo casou com a igreja, nós casamos com o nosso cônjuge. Se na nossa relação com Cristo tem que haver isso, na nossa relação conjugal também tem que haver isso. Posso ouvir amém? Amém. Bom, aqui eu entro nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se você estava vivo nessa época, mas eu já era adolescente nessa época. Quem tem 70 tem essa... Tem uma frase de um filme que foi muito sucesso, de Hollywood, na década de 70. Eu não sei se alguém ouviu ou gosta de rever filmes antigos. Não sei se alguém viu um filme chamado Love Story, uma história de amor. Não sei se alguém viu esse filme? Love Story, uma história de amor. Interessante que esse filme, ele tem no enredo dele uma frase que ficou marcada. Se fosse nos nossos dias, viraria meme da internet, porque era a marca do enredo desse filme. Essa frase diz assim: amar é jamais ter que pedir perdão. Só Hollywood mesmo. Quem conhece o Deus que nós conhecemos, quem serve o Deus que nós servimos, sabe que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Amar é jamais ter que pedir perdão. Gente, para admitir que essa afirmação fosse verdadeira, seria necessário, primeiro, admitir que quem ama não decepciona, porque você não vai ter que pedir perdão. Quem ama não frustra, quem ama não magoa, quem ama não fere. Ou seja, essa frase que marcou o enredo desse filme não tinha verdade alguma, era uma frase mentirosa. Queridos, o perdão é a maior demonstração de amor que uma pessoa pode dar a outra. Não tem demonstração de amor maior do que o perdão. E ouça, se o perdão é algo tão importante assim, ele tem que ser uma marca forte no caráter de todos aqueles que se identificam como cristãos. Amados, quem ama perdoa. Posso ouvir um amém? Quem ama de verdade sempre vai olhar com olhos de compreensão. Quem ama de verdade sempre vai olhar com olhos de aceitação. Quem ama de verdade sempre vai olhar com olhos de tolerância. Foi Jesus quem nos ensinou que quem ama de verdade precisa sempre estar disposto a exercer graça. E alguém pode estar pensando: pastor, meu marido não merece não. Pastor, minha esposa, sinceramente, minha esposa não merece não, pastor. Pois é. É exatamente por isso que você vai precisar exercer graça. Porque graça é fazer pelo outro o que o outro não fez por merecer. Senão não é graça. Não, claro que não. Querido, se o teu cônjuge faz algumas coisas porque são muito boas, e teu cônjuge merece, ele não precisa da nossa graça. Ele precisa da nossa gratidão. Eu não faço por graça, eu faço porque eu sou grato pelo que ele me fez. Você pode chamar de retribuição, compensação, você pode chamar do que quiser, menos graça, porque graça é fazer pelo outro o que o outro não merece, porque senão não é graça. Gente, tem horas, eu não sei na tua casa não, mas tem horas que a minha esposa me tira do sério, gente. Vocês estão rindo? Não, e tem horas que eu tiro ela do sério. Não, e tem horas que eu tiro ela do sério, ela fala: alô, alô, opa, o que houve? Querido, porque aqui entra uma lei da física, e eu como engenheiro, tem uma lei da física que diz assim: quanto mais proximidade, mais atrito. E quanto mais atrito, mais desgaste. Gente, é normal, é normal. Se não houver a graxa da graça, não tem jeito. Não tem jeito, vai desgastar mesmo. Querido, a gente às vezes... Não sei, às vezes a gente tem, como cristão, a gente tem uma sensação, às vezes, que é ruim. Gente, qual é o marido aqui que pode afirmar com a mais absoluta convicção: pastor, eu nunca feri a minha esposa. Eu nunca feri a minha esposa. Será? Que esposa pode dizer com convicção que nunca ofendeu o marido, nunca desonrou o marido,
Que marido pode dizer que nunca magoou a esposa? Quantos, gente? Quantos podem dizer isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque todas essas situações, das mais simples às mais complexas, todas elas vão exigir de mim e de você, vão exigir do marido e da esposa, ou um pedido de perdão, ou a liberação de perdão. E em alguns casos, os dois. Eu vou ter que pedir perdão, vou ter que liberar perdão, porque numa relação de longo tempo, uma relação duradoura, é assim que funciona. Ninguém consegue manter uma relação de longo prazo se não for capaz de praticar o perdão com muita maturidade. Não dá certo. Não tem relação de longo prazo sem perdão. Amém? Mas a verdade absoluta é que só existe uma solução definitiva para aquele conflito conjugal, onde um dos dois saiu arranhado. Nessa hora, gente, somente perdão, porque nada substitui o perdão, nada. E eu gostaria de te lembrar de que às vezes, não sei na casa de vocês, mas na minha às vezes, nós tentamos utilizar algumas alternativas, achando que elas substituem o perdão. Mas você vai descobrir que nenhuma delas substitui o perdão, não tem jeito. Mas ainda assim a gente tenta. Amados, a vingança não resolve conflito conjugal. Não resolve. O silêncio, às vezes nós somos mestres em fazer isso. O silêncio não resolve conflito conjugal. Ouça, desculpas não resolvem conflito conjugal. Mas pastor, por quê? Porque as desculpas se limitam a atuar no âmbito natural, enquanto o perdão aciona o mundo espiritual. Querido, choro, você pode chorar a noite toda. Choro não resolve conflito conjugal. Não adianta ficar com remorsos por aquilo que você fez no dia anterior, porque remorso também não resolve conflito conjugal. A única alternativa para superar todo e qualquer conflito conjugal se chama... Você aprendeu. Que lindo. Então, vamos ver então, o que é perdão? Porque isso também é desafiador. Uma das melhores definições que eu já encontrei para perdão é a que diz o seguinte: perdoar é conceder a remissão de toda e qualquer ofensa ou dívida. Isso é perdão, sim ou não? Conceder a remissão de toda e qualquer dívida ou ofensa. Isso é perdão. E até aqui não há dúvidas, todo mundo concorda. Mas a definição não termina aí. E desistir também de toda e qualquer reivindicação compensatória. Aí já começou a ficar estreito. Pastor, espera aí. Como é que é isso? Não, sabe por quê? Usar uma linguagem, vamos dizer, uma linguagem jurídica. Tem muito casal que pensa assim: ó, pastor, eu vou até perdoar a minha esposa pelo que ela me fez, desde que ela pague os prejuízos que ela me causou. Eu vou perdoar aquilo que meu marido me fez, desde que ele me ressarça daquilo que ele me causou com juro e correção monetária. Gente, isso aí não é perdão, isso é acordo extrajudicial. Não, isso não é perdão. Não é perdão. Perdão não funciona assim. Queridos, perdoar não é isso. Perdoar não é negociar algo que seja satisfatório para você. Porque tem muita gente que acha que é assim. Perdoar não é negociar algo que seja satisfatório para você. Isso não é perdão. E eu não acho, não é o que eu acho, mas sim o que Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que alguém escreve para Paulo, e as cartas de Paulo são resposta a cartas que vêm daquele povo. O povo de Corinto estava recorrendo à justiça contra seus irmãos em Cristo.
Olha o que está se passando aqui, o contexto é esse. Corinto escreve para Paulo dizendo assim, olha, tem muitos irmãos em Cristo aqui que estão recorrendo à justiça contra os próprios irmãos. Aí Paulo responde, olha o que Paulo responde. 1 Coríntios 6, 7. Eu vou ler na Bíblia viva, para você não ter dúvida no que ele está falando. Só a existência de tais demandas já é uma verdadeira derrota para vocês como cristãos. Por que não receber simplesmente a ofensa e deixá-la por isso mesmo? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Olha o que Paulo está falando para uma igreja onde irmãos recorriam à justiça contra irmãos. Queridos, para que seja perdão, não basta deixar barato, porque eu escuto muito, mas, pastor, está legal, então dessa vez eu vou deixar barato. A esposa fala assim, não, pastor, está legal, dessa vez eu vou deixar barato. Queridos, não é deixar barato. Para que seja perdão, a gente tem que deixar de graça, porque senão não é perdão. Queridos, a palavra perdão, se você olhar essa palavra pela lupa, você vai entender o que acontece. A palavra perdão é o aumentativo da palavra perda. Eu vou repetir. A palavra perdão é o aumentativo da palavra perda. É por isso que toda vez que você perdoa, dói. Porque ninguém gosta de perder. Perder dói. Queridos, perdoar é realizar a perda. Perdoar é aceitar, sofrer algum nível de prejuízo. Pastor, espera aí. Então eu vou ter que esquecer tudo aquilo que a minha esposa fez comigo? Pastor, eu vou ter que esquecer tudo aquilo que o meu marido fez comigo? É isso que você está falando? Vou ter que me esquecer agora? Queridos, perdoar nunca foi esquecer. Esquecer tem outro nome, esquecer involuntariamente, chama amnésia, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Mas tem um detalhe, perdoar tem o poder de transformar aquela ferida que foi aberta pelo conflito em uma mera cicatriz. Porque você não esquece. Porque toda vez que você olhar para a cicatriz, você vai se lembrar da ferida que você teve. Mas sabe qual é a diferença entre uma ferida e uma cicatriz? É que cicatriz não dói. Não dói mais. Está curado. Você entendeu por que um casal chega num testemunho e diz que traiu a esposa 20 vezes, estão vivendo bem hoje? Você entende? É porque não tem mais ferida. Agora só tem cicatriz. Estão curados, sarados, tratados. Queridos, quando você olhar, toda vez que você olhar para aquela cicatriz, você vai se lembrar do que aconteceu. Mas isso não vai te tirar da graça. E alguém pode pensar assim, mas pastor, peraí, vamos lá. Eu entendo de Bíblia. Eu fiz teologia. Pastor, Deus se esquece dos nossos pecados. Se eu quero imitar Deus, se Deus é minha referência, se Deus é o meu alvo, Deus se esquece dos nossos pecados, pastor. Que negócio é esse? Ouça, o que Deus faz, o que o nosso Deus faz, não é se esquecer. E aí eu quero pontuar isso para você não sair daqui nessa dúvida. Se você usa esse texto, é um deles, Isaías 43, 25, diz assim, Deus falando, mas sim eu mesmo, para manter o meu nome, apago os seus pecados, e nunca mais me lembrarei deles. Palavra do Senhor. Deus diz que nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. E não que Ele se esquece dos nossos pecados, mas sim que Ele vai não se lembrar mais deles. Mas pastor, peraí, isso é a mesma coisa. Qual é a diferença? É a mesma coisa. Não, não é. Não é. Se esquecer é uma atitude passiva. Já reparou que você chega em casa e bota a chave do carro em algum lugar? Daqui meia hora você fala assim, caramba,
Cadê a chave do carro? Não sei onde eu botei. Me esqueci, onde é que eu coloquei a chave do carro? É passivo, você não se programa para esquecer. Mas não se lembrar não. Não se lembrar é uma atitude ativa. Eu decido não me lembrar mais. Eu decido deixar para lá propositalmente. Posso ouvir um amém? Queridos, não se lembrar mais é deixar para lá aquele erro que você já perdoou. É não cobrar mais por um erro que já foi perdoado. Isso é deixar para lá propositalmente. E não adianta você dizer assim, eu tive um casal jovem, 6 meses de casado, onde a esposa traiu o marido, houve adultério. E aí nós conversamos e saíram da reunião decididos a se perdoarem. E no final ele falou assim, pastor, eu até aceito perdoar a minha esposa, mas com 3 condições. Eu falei, filho, vamos começar tudo de novo, senta aí. Não, perdi aquele tempo todo. Eu falei, vamos sentar de novo. Você não entendeu ainda o que é perdão. Como é que você impõe 3 condições para perdoar? Porque aquele cônjuge que pensa assim, mostra que ainda não entendeu o que é perdão. Gente, o perdão é incondicional. Não pode depender do outro. Eu não perdoo porque o outro vai passar a fazer assim ou vai passar a fazer assado. Não. Isso não se chama perdão. O perdão tem que ser uma decisão pessoal e incondicional e não pode depender do outro. Eu decido perdoar. Por quê? Porque perdoar é mandamento de Deus, só por isso. E por essa razão, não pode nunca, mas nunca, nem depender da outra parte. E nem estar condicionado a nada. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu trabalho com casais há tanto tempo, eu escuto cada coisa. Tem casais que a relação já está tão desgastada, mas tão desgastada, que quando um ofende o outro, ao invés daquele que foi ofendido ficar chateado, ele recebe aquela ofensa como uma permissão para ofender de volta. Ei, meu Deus do céu. Parece, a impressão que eu fico assim, parece que aquele que errou, ele deu um crédito para aquele que foi a vítima, possa cobrar quando e como quiser. Eu tenho um crédito, porque eu fui ofendido, então eu tenho um crédito. Queridos, parece que aquela pessoa que foi ofendida, ela tem direito a dar o troco, ela tem que compensar, ela pode compensar a ofensa que ela sofreu. Queridos, é razoável afirmar que em todos os relacionamentos conjugais vão acontecer alguns desentendimentos. É normal, é inerente a uma relação tão próxima, tão intensa, tão duradoura quanto o casamento. Vai haver algum nível de desentendimento. Mas eu só conheço uma maneira de solucionar conflitos conjugais. É sentando e conversando. E não tem outro jeito. É sentar e conversar. Veja só o que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 26 e 27. Diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irai-vos, mas não pequeis. Vamos entender isso? A ira é o quê? Um sentimento. Posso ouvir um amém? É um sentimento. Então, eu não tenho controle sobre os meus sentimentos. Perceba o seguinte, se eu disser assim, querido, sente raiva dela agora. Sente raiva. Tem como? Sente saudade dele. Sente. Tem como? Não. O sentimento é inerente a uma condição pela qual eu passei, e essa condição me fez ter um sentimento. Eu não controlo isso. Agora, quando ele fala irai-vos, porque ele sabe que uma hora a gente vai se irar. Mas ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Pecar, aí já não é mais sentimento. Pecar é atitude. Eu tive um sentimento ruim e eu repliquei esse sentimento ruim no outro, aí eu pequei. Eu tive um sentimento ruim, mas eu controlei, tive autocontrole, domínio próprio, mansidão, não botei para fora, aí eu não pequei. É isso que ele está dizendo. Irás, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E diz mais, eu posso até ficar irado,
Mas eu não posso deixar que essa ira continue. Por quê? Porque se eu fizer isso, está no verso 27, eu vou estar dando lugar ao diabo. Por isso, qual é a dica que eu dou para os casais? Zere a conta todo santo dia. Ou no popular, não vá dormir de bico. Resolve, porque senão você começa o dia seguinte com saldo negativo. Então zera a conta naquele dia. Temos que zerar a conta todo santo dia. Senão você faz igual aquele casal, onde o marido recebeu um desafio do gerente para ter uma reunião muito cedo. Ele não estava acostumado a sair tão cedo de casa para ir para a empresa. E aí ele pensa o seguinte: eu vou pedir para minha esposa me acordar, que ela acorda muito cedo, para levar as crianças para a escola, botar as crianças para a escola, dar banho e tal. Eu vou pedir para ela me acordar cedinho para eu ir para a reunião. Só que ele se lembrou que estava de bico. Já tinha 3 dias que eu não falava com ela. Ele falou: e agora? O que é que ele faz? Pega o celular e bota assim, o cara ainda bota: meu bem, meu bem, me acorda às 6. Desliga a internet do celular e bota o celular na carga e vai dormir. E aí quando ele acorda às 9 horas da manhã, um sol, a pina, ele indignado, fala... Quando ele olha, cadê a mulher? Já tinha ido embora há muito tempo, tinha botado a criança para a escola, então já tinha perdido a reunião com o gerente. E ele vai ligar o telefone celular, quando ele liga, entra assim uma mensagem: meu bem, acorda, são 6 horas. Mas, querido, ele não quis falar com ela, porque estava de bico, ela também não quis falar com ele. Do jeito que ele perguntou, ela respondeu. Querido, você pode ter ficado aborrecido o dia inteiro. Você ficou aborrecido o dia inteiro, chateado o dia inteiro. Mas quando vai chegando a hora de ir para a cama, a reconciliação tem que acontecer, porque se a reconciliação não acontecer antes do sol se pôr, você vai estar pecando. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E aqui, eu tenho que fazer um parêntese, para desfazer o entendimento equivocado de muitos de nós. O mito de muitos de nós é achar que o tempo resolve tudo. Já escutou isso? O tempo é o senhor da razão. O tempo é o melhor remédio. Vai lá. Porque se o tempo resolvesse tudo, um não jogava na cara do outro, uma ofensa de 1 ano atrás, 2 anos, 3 anos, 5 anos, se joga na cara até hoje, é porque o tempo não resolve tudo. Tem que resolver. Por isso, minha santa mulher de Deus, o tempo não resolveu aquela ofensa que você impetrou ao seu marido na frente dos pais dele. O tempo não resolveu isso. Santo varão de Deus, aquele presente caro que você comprou para sua esposa, não apagou a vergonha que você fez ela passar na frente dos amigos. Não apagou, não. Não. Nesses casos, somente o perdão resolve. E para te ajudar a lidar com o perdão, eu quero a partir de agora começar a falar de alguns comportamentos próprios do ser humano. São bastante comuns. São comuns aquelas pessoas que estão vivendo algum problema, que tem que ter perdão, mas ele não entendeu ainda que ele só vai resolver com perdão. Por que eu julgo ser importante falar sobre isso? Porque essas reações são comuns a nós. Elas não estão alinhadas com o propósito de Deus. Elas vão na contramão daquilo que nós deveríamos fazer. E se você, varão valoroso, varoa de Deus, agia assim até hoje, a partir de hoje, pelo amor de Deus, vigia, crente. Primeira reação de todos nós: a gente comete um ato errado, um ato falho, fala alguma coisa que não deveria, fez alguma coisa que não deveria ter feito. Aí a gente tenta explicar para o outro por que é que a gente agiu daquela forma. A gente viu que não caiu bem aquilo que a gente falou, mas a gente, em vez de pedir perdão, não, a gente fica tentando, a primeira reação é tentar explicar por que é que a gente fez aquilo. A gente chegou em casa grosso, e aí soltou uma... E aí a esposa olhou de cara assustada, você falou: não, mas vou te explicar. É porque você não passou o que eu passei hoje. Você não pegou o trânsito que eu peguei. Você não passou pelas lutas que eu passei no trabalho hoje. Foi um dia difícil. Assim. Então a gente fica tentando explicar. Ouça o que eu vou dizer. Quem é bom em dar explicações, é péssimo na hora de demonstrar arrependimento.
Quem é bom em dar explicações é péssimo na hora de demonstrar arrependimento. Queridos, essas explicações que você tenta dar, elas soam para o outro como se você estivesse tentando dar legalidade a algo que não foi legal. Gente, não foi legal. E você está tentando dar legalidade para algo que você sabe que não foi legal. Não foi legal. Queridos, e pior, às vezes a gente usa argumentos tão fortes, que no fundo, sabe o que a gente está falando? Olha, eu fiz isso porque sou eu. Porque se você passasse pelo que eu passei, a tua reação seria pior que a minha. A gente fala assim. Querido, se a tua esposa ficou aborrecida, se o teu marido ficou aborrecido, a crise já se instalou. Não adianta explicar nada. A crise está instalada. E se vocês não se acertarem, rapidinho, os desdobramentos podem ser terríveis. Ouça o que eu vou dizer. Se não houver uma restauração verdadeira, conquistada através do perdão, o casal corre riscos seríssimos. Você quer ver alguns desdobramentos que eu já vi acontecer com pessoas que a gente acompanha? Desdobramentos seríssimos. Pense comigo. Normalmente o homem, quando está vivendo um conflito conjugal, o homem não sofre grandes abalos emocionais. É próprio do homem. O homem brigou em casa antes de trabalhar. Teve uma briga feia. Ele chega no trabalho, daqui 1 hora, ele nem se lembra mais da briga que teve em casa. O homem é assim. O homem não sofre grandes abalos emocionais, mesmo tendo vivido uma crise conjugal. A mulher é completamente diferente. A mulher vivendo uma crise conjugal, ela fica emocionalmente abalada. Uma mulher vivendo uma crise conjugal, ela fica emocionalmente fragilizada. Normalmente as mulheres em crises conjugais ficam arrasadas. Sabe qual é a consequência? Se essa situação permanecer por muito tempo, tanto o marido quanto a esposa vão ficar vulneráveis às investidas do inimigo. Pastor, como assim? Eu explico. Sabe o que acontece com o marido? Como ele não sofre grandes abalos emocionais, em pouco tempo, esse homem já vai estar com um desejo sexual lá nas alturas. Porque o homem, mesmo em conflito conjugal, não perde o desejo sexual. Eles podem estar brigados, mas o desejo sexual continua. Qual é o perigo para um homem? É que o inimigo sabe disso. Como ele não perde o desejo sexual, e ele não é correspondido em casa, o inimigo vai colocar alguém no caminho dele para tentar seduzir esse homem que está sexualmente carente. E a probabilidade desse cara cair é real. É real. Ele vai colocar um avião passando na frente dele todo dia, porque o inimigo sabe, ele é astuto, ele é um psicólogo milenar. E o que ocorre com uma mulher que está vivendo crise conjugal? Como ela ficou emocionalmente carente, ela está extremamente carente. Por quê? Porque falta em casa atenção, falta em casa carinho do marido. A crise conjugal promove isso. A mulher fica extremamente carente. Posso ouvir o misericórdia das esposas? E aí, com o conflito instalado, acaba que as esposas ficam emocionalmente fragilizadas. E por estarem fragilizadas, elas se tornam alvo do inimigo. Qual é o risco que uma esposa que está fragilizada emocionalmente corre? O inimigo vai jogar pesado. O inimigo vai colocar alguém para elogiar essa mulher, para consolar essa mulher, para dar atenção a essa mulher que ela perdeu em casa, seja na faculdade, no trabalho, onde quer que seja. Vai chegar um engraçadinho para ela e vai falar assim: o que houve, amiga? Está tristinha? O que houve? O que houve? Já sei. Aquele estúpido do teu marido, né? Aí no dia seguinte ele volta, mas já volta com bombom. E aí, tudo bem hoje? E já vi que a coisa não está boa. Aquele estúpido não pediu perdão ainda, aquele ignorante. Você como é que você aguenta ele? Querido, o Ricardo vai ficar em cima de uma forma assim. Vigia, cara, vigia, porque o Ricardo vai ficar em cima, ele vai ficar em cima. É, misericórdia,
Não é para mim que você tem que falar isso não, irmão. Aí a gente tentou explicar, não deu certo. Qual é a segunda reação? A gente já tentou explicar, não resolveu. O que a gente deveria fazer? Pô, vou pedir perdão. Porque já que não deu certo explicar, vou pedir perdão, logo eu resolvo. Não é a segunda opção nossa. A segunda opção nossa é tentar justificar o nosso erro, apontando o erro do outro como tendo sido a causa. Sabe o que eu te respondi mal? Já tem uma semana que está me olhando de cara feia. Sabe por que eu agi assim? Já tem 15 dias que eu estou vendo que você tem mudado comigo. É por isso que eu estou assim. Gente, a gente age igual criança. Tu já pegou duas crianças brigando? Aí tu fala, vamos assim. Por que tu bateu nele? Aí ele fala assim, porque ele mexeu comigo primeiro. Ah, caramba. Por que tu mexeu com ele? Porque ele me olhou de cara feia primeiro. Caramba. A gente fica igual criança. A gente fica tentando botar a culpa no outro. Eu só agi assim porque você agiu assim primeiro. Eu só agi mal porque você agiu mal primeiro. Querido, a gente percebe que as circunstâncias não foram suficientes para nos eximir da culpa. A gente tenta colocar a culpa no outro. Sabe o que a gente fala? Não, eu não falei isso não, foi você que me interpretou mal. Gente, pelo amor de Deus, que isso? Não, você está distorcendo o que eu falei, não foi isso que eu falei não. É sempre tentando colocar a culpa no outro. Gente, eu tive uma camiseta do Homer Simpson. Alguém conhece o Homer Simpson aí? A camiseta estava assim, ó, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Oh, meu Deus, quase que eu comprei uma. Gente, por que a gente age assim? Por que a gente age assim? Por que a gente tenta colocar a culpa no outro? Porque no nosso subconsciente, ouça, no nosso subconsciente, a gente acha que quem foi o responsável pelo conflito tem a obrigação de tentar a reconciliação. É por isso que eu tento colocar a culpa nela. Porque se a culpa é dela, quem tem que buscar a reconciliação é ela, não sou eu. Eu não comecei nada. Não foi eu que comecei. Foi ela que começou. Meu Deus. Como foi o outro que começou, quem tem que resolver a bagunça é o outro. Te vira. Queridos, ouça, pedir perdão não significa necessariamente assumir o erro. Esse é outro engano nosso. Quando eu peço perdão, eu não assumo que eu sou o culpado. Eu simplesmente digo que a minha relação conjugal é mais importante do que o meu ego. Eu piso no meu ego, mas eu não piso nela. Posso ouvir um amém? Queridos, ouça, culpar o outro não resolve o problema. Culpar o outro só agrava a crise. E eu gostaria de deixar um recado de Deus. Por quê? Eu tenho acompanhado isso. Em quase todos os casais que a gente aconselha, existe mais ou menos um conceito estabelecido de que um dos dois é o mais espiritual. Quase sempre, eles já até sabem. O marido fala assim, não, pastor, eu sei, minha esposa é mais espiritual que eu. Ou então eles falam assim, não, pastor, meu marido é mais espiritual que eu. Eles já se reconhecem assim. Isso não é imputado a eles. Eles se veem assim, eles sabem, eles acham quem é o mais espiritual dos dois. Qual é o problema disso? É que quem é o mais espiritual, normalmente acha que é mais justo. Quem se acha mais espiritual, normalmente acha que erra menos. Quem normalmente se acha mais espiritual, acha que a culpa nunca é dele, porque eu não ia dar esse mole, eu sou espiritual. Eu não ia dar esse mole. Então, na cabeça do mais espiritual, sempre quem errou foi o outro. O meu cônjuge, que não tem a espiritualidade que eu tenho, então é por isso que erra toda hora. Qual é o problema? Olha a incoerência. Se eu que me acho mais espiritual dos dois, não tenho coragem de amassar o meu ego e pedir perdão à minha esposa, que na minha cabeça não é tão espiritual quanto eu, querido, no mínimo incoerente. Como é que alguém que não é tão espiritual quanto você vai tomar uma atitude que você, que é o espiritual do casal, não teve coragem de tomar? Gente, é nessa hora que a gente prova se o que a gente tem é espiritualidade ou é religiosidade. É nessa hora que os dois vão provar um para o outro quem é o mais espiritual dos dois. E o mais espiritual dos dois é aquele que vai pedir perdão. Posso ouvir um amém, igreja? Posso ouvir um amém? E terceira e última reação, e eu prometo terminar aqui.
que é muito comum também, mas que vai na contramão daquilo que Deus quer que a gente faça. A gente tentou culpar as circunstâncias, não deu certo. Tentou culpar o outro, também não deu certo. Aí a gente sai para a terceira alternativa. Qual é? É tentar espiritualizar o problema. E nós somos crentes, nós somos mestres em fazer isso. Não deu certo culpar o cônjuge, não deu certo culpar situações. Aí eu me lembro que eu sou crente. Não, eu me lembro que eu sou crente. Eu sou crente. Aí eu vou espiritualizar o problema. Sabe o que a gente diz? Pastor, tudo bem, eu até sei que eu vou ter que perdoar. Mas eu ainda não sinto de Deus perdoar ainda, pastor. Meu Deus do céu. Eu já escutei isso, gente. Não sinto de Deus perdoar ainda, pastor. Ou então a gente faz pior. Eu sei que nessa igreja, pastor, eu sei que ninguém faz isso aqui, mas na minha está cheio. O cara fala assim, ó, pastor, tudo bem, eu sei, pastor, eu conheço a Bíblia, mas Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração para perdoar. Queridos, pensa comigo, vamos fazer uma análise crítica. Não deu certo culpar as circunstâncias, não deu certo culpar o cônjuge. Sabe a quem que eu quero culpar agora? A Deus. Deus sabe que eu quero perdoar. Ah, não me fez sentir. Ele está fazendo o que ainda, Deus? Está fazendo o que aí? Vamos trabalhar. Tu sabe que eu quero perdoar. Vamos trabalhar. Gente, você pode dar a explicação que você quiser. Sabe qual é a única frase que Deus ouve? Lá do alto sublime trono? Eu não quero perdoar. Você pode falar o que quiser. Deus só ouve isso. Eu não quero perdoar. Que eu não tenho que perdoar porque eu estou sentindo nada. Eu tenho que perdoar porque é mandamento de Deus. Sem considerar que o não perdoar, grave isso, sem considerar que o não perdoar é uma das causas para que não haja perdão de Deus sobre nós. Uma das causas que, vamos dizer assim, bloqueia o perdão de Deus para nós é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente acha que é só isso. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que a Bíblia diz algo interessante. Você já ouviu essa frase? Deus perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Você já ouviu isso? Onde é que está isso? Será que alguém aqui nunca fez a oração do Pai Nosso, ao menos uma vez na vida? Será que tem alguém assim? Querido, você está dizendo para Deus, Senhor, não perdoe as minhas ofensas, assim como eu não estou perdoando quem me tem ofendido. Porque se você diz assim, olha, me perdoe da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, e você não está perdoando, você está bloqueando o perdão de Deus sobre você. Você está dizendo, o senhor não precisa me perdoar não, viu? Não precisa, porque eu não estou conseguindo perdoar a minha esposa. Não precisa me perdoar não. Queridos, ouça o que eu vou dizer. O processo de restauração de todo e qualquer relacionamento conjugal ferido começa na relação com Deus. Posso ouvir um amém? Porque quando eu ofendo quando eu ofendo meu cônjuge, eu já ofendi a santidade de Deus. Eu já magoei o coração de Deus. Então a reconciliação começa como? Pedindo perdão a Deus. Começa assim. Primeiro eu devo confessar a Deus os pecados que nós cometemos contra o nosso cônjuge. Isso está no texto que a gente leu lá atrás. Se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, esse versículo explica o propósito de confessarmos nossos pecados a Deus. Para que eu confesso o pecado a Deus? Para restaurar a minha comunhão com Ele. Posso ouvir um amém? Mas o fato de eu restaurar a minha relação com Ele não significa que automaticamente eu estou apto para restaurar a minha relação conjugal. São duas coisas completamente diferentes. E mais, não basta eu restaurar minha relação com Deus e continuar com a relação conjugal ferida. Não basta. Deus sabe que nós precisamos
Não somente do perdão dele, mas Deus sabe que a gente precisa também do perdão do cônjuge. Nós temos necessidade de restaurar a nossa relação conjugal. Porque depois de perdoados por Deus, nós vamos ter que tratar as feridas que aquele conflito provocou na nossa alma. Depois de restaurar nossa relação com Deus, nós vamos curar aquelas feridas que ficaram muito fortes, aqueles sentimentos que foram machucados. Nós temos que sarar as nossas emoções. E aí eu quero te fazer uma dúvida de muitos de nós. A gente acha que uma vez pedido perdão a Deus, está tudo resolvido. Deixa eu fazer um parênteses. Às vezes a gente pediu perdão a Deus por uma ofensa que fez a um irmão, ou que sofreu de um irmão. Pediu perdão a Deus, mas não resolveu com ele. Já reparou que a gente fala assim, pastor, tem uma coisa errada. Eu já pedi perdão a Deus e eu tenho certeza, Deus já me perdoou. Daquele problema que eu tive com meu irmão, Deus me perdoou. Mas pastor, tem um negócio que eu não entendo. Toda vez que esse irmão se aproxima de mim, pastor, o meu sangue ferve. Gente, parece que eu vou, basta o irmão passar perto de mim que o meu sangue ferve. Pastor, o que está acontecendo? É isso. Você se consertou com Deus, mas ainda não se consertou ainda com o irmão. E no casamento acontece a mesma coisa. Pastor, como é que eu resolvo isso então? Tem que resolver isso. Bom, a receita para essa cura, Deus também deixou na Bíblia Sagrada. Tiago 5,16 na parte A fala assim, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, sarados, restaurados. Não é para sermos perdoados, é para sermos sarados. Por quê? Porque o perdão vem da relação com Deus, mas a cura só vem da relação conjugal. Você vai precisar resolver esse problema como casal. Somente a confissão ao cônjuge vai te promover cura. Posso ouvir um amém? Temos que fazer isso, não tem jeito. E eu concluo aqui. Eu quero deixar uma palavra para os dois. Pastor, que dois são esses? Eu quero deixar uma palavra para aquele cônjuge que foi o causador de algum sofrimento. Pastor, eu tenho consciência, nesse caso, eu pisei na bola. Eu fiz o que não deveria. Eu fui o causador do sofrimento do meu cônjuge. Eu tenho consciência, não há dúvida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas eu quero também falar com aquele cônjuge que foi vítima de algum sofrimento. Pastor, no nosso caso, meu marido concorda, minha esposa concorda, eu fui vítima. Eu sofri muito. Eu também tenho uma palavra de Deus para você. Para você que decepcionou, que magoou, feriu, humilhou, traiu, eu não sei, mas se você provocou alguma crise, o que eu quero dizer para você é simples. Não permita que o inimigo te convença de que você não merece outra chance. Porque muitas pessoas reconhecem o perdão de Deus, mas não se perdoam. Eu vou repetir, tem muita gente que recebe o perdão de Deus, mas não... Pastor, eu não mereço, eu não podia ter feito o que eu fiz, eu não me perdoo, não me perdoo. Tem muita gente assim. Então, para essa pessoa, a palavra que eu deixo de Deus é o seguinte: você merece ser perdoado. Você merece outra chance? Sim. Eu quero te explicar por que você merece outra chance. Queridos, o inimigo, ele é astuto. Pensem comigo. Deus colocou dois sentimentos em nós. Esses dois sentimentos têm o propósito de nos proteger. Esses dois sentimentos não são inerentes ao cristão, qualquer ser humano tem. São dois sentimentos colocados por Deus para nos proteger. O primeiro é medo. Muitas vezes não fazemos alguma coisa não porque somos cristãos, não fazemos porque temos medo. E o segundo sentimento que Deus colocou em nós é vergonha. Muitas vezes não fazemos, porque se alguém pegar, eu vou ficar com uma vergonha que eu não sei onde eu vou botar a cara. Todo ser humano tem isso, medo e vergonha. São dois sentimentos que Deus colocou em nós. O que é que o inimigo faz? O inimigo pega medo e vergonha. São dois sentimentos que nos protegem. Deus pega medo e vergonha. O inimigo pega medo e vergonha e coloca no chão. O inimigo usa pessoas que estão à nossa volta para pegar medo e vergonha e derrubar. Como? Cara, pode fazer.
Conhece fulano? Também faz. Cara, todo mundo faz isso, qual é o problema? Todo mundo faz, cara. Está preocupado com o quê? Pode fazer, cara. Aí o ser humano, que tinha os dois sentimentos para se proteger, não enxerga como proteção, deixa que vá para o chão e peca. O que ele quer é isso, jogar no chão para que a gente peque. Só que o inimigo é um psicólogo milenar. Depois que a gente caiu, e às vezes é na hora que a gente ainda está no ato da queda, a gente está caindo. O inimigo pega esses dois sentimentos que são proteção para nós e joga no teto. Joga no céu. Para quê? Para que a gente não confesse. Aí a gente não confessa o pecado por medo ou por vergonha. Os dois sentimentos foram jogados no chão para a gente pecar. São os mesmos sentimentos que ele usa para jogar no teto e não deixar que a gente se reconcilie. Queridos, eu tenho certeza que tem gente aqui que está vivendo exatamente isso. Ouça o que a Bíblia diz, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Palavra de Deus para você. Espere o tempo certo. Ore a Deus. Peça direção a Deus. Porque você vai ter que confessar isso. Ou se eu não conheço ninguém, que tenha confessado um pecado do qual se arrependeu e deixou, e que por fazer isso tenha perdido o seu casamento. Eu não conheço. Já conheço gente que perdeu o casamento porque foi descoberto, aí perdeu. Mas se deixou, se arrependeu e confessou, então peça a Deus o tempo certo, a hora certa, porque você vai ter que confessar isso. Isso é fundamental para que você resgate a sua dignidade. Posso ouvir um amém? Mas eu gostaria de falar também para aquele cônjuge que foi vítima. Se depois de ouvir tudo isso, você disse, pastor, eu simplesmente não consigo perdoar. Foi muito sério, pastor, você não tem noção. Eu não consigo perdoar. Eu quero ler para você o que diz Colossenses 2,14. E eu vou tentar te posicionar. Diz assim, Cristo riscou a cela da dívida que era contra nós e cravou-a na cruz. Querido, quantos aqui, além de mim, claro, creem que Deus sabe melhor do que ninguém como equilibrar misericórdia e juízo? Quantos sabem? É Deus. Às vezes a gente acha que sabe. Não, pastor, eu sei. A hora de exercer misericórdia eu sei. E a hora de ser justo eu também sei. Não sabe. Quem sabe é Deus. Deus sabe exatamente a hora onde vai exercer juízo e a hora que vai exercer misericórdia. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. O que essa palavra está dizendo? Que perdoar não é pegar a cédula da dívida e passar no triturador de papel. Perdoar não é pegar a cédula da dívida e tacar no fogo. Não. Perdoar não é rasgar a cédula da dívida. A Bíblia diz que Jesus riscou a cédula da dívida. Sabe por que dessa figura aqui? Naquela época era comum. Se você ficasse devendo uma loja, o comerciante botava na porta assim, Abner está me devendo R$100. Ficava uma bandeirinha na porta da loja. Todo mundo que passasse ali via que Abner está devendo R$100 na loja. E aí quando eu ia lá e pagava, era simples o comerciante pegar aquela faixa e jogar fora. Mas muitos ficariam na dúvida, será que o Abner pagou essa dívida? Será? E aí qual era a prática do povo? Ia lá e riscava, dizia assim, pago. Porque todo mundo que passasse por ali veria que a dívida foi paga. É isso que está dizendo aqui. Ele não vai queimar a cédula da dívida, ele vai riscar botando assim, eu paguei a cédula da dívida. Só isso. Quantos se lembram da parábola do mordomo infiel? Aquela parábola, você conhece a parábola, que diz que o Senhor foi tomar conta com os seus servos. Um devia 100 denários e outro devia 10.000 talentos. Ele chama de 10.000 talentos e perdoa, porque ele pede.
Aí o de 10 mil talentos chega no conservo de 100 denários, e enforca ele até pagar, ele não paga, prende ele. A comunidade viu o que aconteceu, foi ao rei e falou o seguinte: Senhor, você lembra daquele cara que você perdoou 10 mil talentos? Sim, claro que eu lembro. Pois bem, ele chegou lá na vila, cobrou 100 denários de um irmão dele, de um amigo dele, porque ninguém presta dinheiro para quem não é amigo. E o amigo não pagou, ele botou o cara na cadeia. Não acredito, chama ele aqui. Quando chegou lá, ele falou assim: vem cá, vieram me trazer notícia de que você foi perdoado em 10 mil talentos e botou um irmão seu, um amigo seu na cadeia por causa de 100 denários. Lê a parábola. Eu volto a requerer de você. Eu volto a requerer de você por uma dívida que eu já havia perdoado. Eu volto a requerer de você por uma dívida que o meu coração já tinha me levado a perdoar. Mas o teu comportamento fez com que eu fosse lá na cruz, pegasse aquela cédula e voltasse a requerê-la de você. Queridos, riscar a cédula da dívida não é tacar fogo nela. A figura é muito clara, é você pegar a cédula da dívida que você acha que tem, porque você sofreu, você foi humilhado, traído, foi enganado, foi enganada. Você vai pegar essa cédula de dívida e vai simplesmente transferi-la às mãos de Jesus. E Jesus sabe o que vai fazer com ela, não é você. Sai desse imbróglio, sai dessa confusão, transfere os teus créditos para as mãos dele, e ele sabe quando ele vai exercer misericórdia, e ele sabe quando ele vai exercer juízo, só ele sabe fazer isso como ninguém. E não adianta ficar com pena dele, não adianta ficar com pena dela, porque a tua pena não tem mais poder do que a graça salvadora de Cristo. Vamos ficar em pé. Queridos, nós estamos encerrando o nosso congresso. E eu espero em Deus que depois de tudo que você passou aqui, de tudo que você viveu aqui, de todas as experiências pelas quais você passou nesses dias, faça com que você saia daqui hoje para ressignificar o teu casamento. Que esse congresso possa ser um divisor de águas na tua vida, no teu casamento, na tua família, que ao sair daqui, você possa começar do zero. Passa uma borracha em tudo que ficou para trás, e diz assim: a partir de hoje, eu começo vida nova. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida abundante. Eu não estou questionando a tua salvação, eu só estou dizendo que você tem direito a viver vida abundante. Quando a gente se converte, a gente não é arrebatado no dia seguinte, a gente continua aqui. Mas o fato de eleger Jesus como Senhor e Salvador concede a nós o direito de trazermos o céu para a nossa casa, trazermos o céu para o nosso casamento, trazermos o céu para a nossa família. Que você possa ver um casamento a partir de hoje, que inspire a muitos, mas principalmente, que inspire aquelas pessoas que estão ao seu lado, vendo tudo o que acontece no teu casamento. Sabe quem são essas pessoas? Os teus filhos. Por isso, minha irmã, seja uma esposa que quando o teu filho dobrar o seu joelho, pedindo a Deus uma esposa, ele diga assim: Senhor, eu quero ter uma esposa exatamente cópia fiel da minha mãe. Meu irmão, que quando a tua filha for dobrar o seu joelho e pedir um marido a Deus, ela possa dizer: Senhor, conceda a graça de ter um marido exatamente igual ao meu pai.
A hora que a gente conseguir ser esse cônjuge, a gente vai estar alinhado com o propósito de Deus para nós. Que você saia daqui convicto, convicta, de que Deus te trouxe aqui não por acaso. Deus te trouxe aqui para marcar esse tempo na tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você vivia uma vida até esse fim de semana de novembro de 25. E que daqui em diante, você vai viver uma vida para glorificar o nome de Deus. Posso ouvir um amém? Pastor Hamilton, pastora Márcia, vem cá, meus dois. Eu quero passar o microfone para eles, porque eles pastoreiam esse rebanho. Eu tenho certeza que Deus tem falado no coração deles. E eu tenho certeza em Deus, senão não faria isso. Dificilmente eu encerro uma ministração sem orar. Mas eu tenho certeza que Deus já falou a eles sobre o que eles devem orar agora. Eu prefiro que aquele que é o líder desse rebanho assuma a autoridade espiritual desse grupo. Pegue a mão do seu cônjuge. Se quiser pode abraçar. Certamente todos nós temos consertos a serem feitos. Certamente, enquanto o pastor Abner ministrava, o Espírito Santo já falou ao seu coração aquilo que você precisa ser consertado. Talvez você não vai conseguir, neste momento, expressar e colocar tudo isso agora. Mas você pode trazer uma aliança com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Uma aliança de fidelidade, uma aliança de perdão. Uma aliança onde você permita que o Espírito Santo haja e transforme aquilo que precisa ser transformado. Você pode olhar para ela e para ele e fazer essa aliança nesse momento? Oremos, Senhor, nessa manhã tão preciosa, Senhor. Entregamos nosso coração ao Senhor, ó Deus. Entregamos nosso coração, as nossas falhas a Ti, Senhor. Porque às vezes agimos mal, às vezes agimos errado. Mas, Senhor, o Senhor que é um Deus de amor conosco, nos ensina, Senhor, a também perdoarmos uns aos outros. E aqui, Pai, colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, não só a minha vida, da Márcia, mas de todos nós que estamos aqui. Para que, Senhor, essa seja uma tônica no nosso casamento daqui para frente. Onde o perdão, Senhor, sempre esteja pronto a ser dado, a ser recebido, ó Deus, a ser declarado. Porque o Senhor certamente quer construir aqui lares fortes, famílias fortes. E eu sei que hoje se levanta aqui um povo forte, um povo cheio do Teu poder, da Tua graça. Ah, Espírito Santo de Deus, tira todo orgulho, tira toda tristeza, tira tudo aquilo que machucou em tempos passados. Ah, Deus, e faz como, ó Deus, aprendemos hoje aqui, Senhor, risca essa cédula, Senhor. Está pago. E que vivamos o melhor tempo do nosso casamento daqui para frente, Pai, pois confiamos que o Senhor marcou esta data para novos começos, para um novo tempo na nossa família. Assim adoramos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém aí.